Vamos lá então, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias num texto muito singelo e conhecido da Bíblia, em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Nós temos bastante visitantes. Se você tiver sua Bíblia, ceda para que ele possa acompanhar com você. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Até aqui. Nós conhecemos muitas histórias de Jesus, histórias das quais nos marcam, nos direcionam, nos catapultam para um universo onde a gente se projeta nos personagens, no ambiente, no chamado Sitzenleben, ou seja, no momento, na situação em que aconteceu. A gente se impressiona muito com os milagres de Jesus. De vez em quando aparecem alguns teólogos por aí, numa busca inútil e incessante pela desmistificação desses milagres, tentando provar que na verdade não foi bem assim, assim por diante. E nós ficamos impressionados com a forma como Jesus reagia a determinadas situações e como Jesus saía de determinadas armadilhas e conseguia o resultado obtido. A gente fica impressionado com a conduta que Jesus teve para lidar com 12 homens completamente diferentes, inexperientes, ignorantes, e transformá-los em discípulos, e de discípulos apóstolos, e de apóstolos líderes da igreja. A gente fica muito impressionado com um Jesus que sofre, que chora, que é traído, que é negado, mas que vence. A gente se impressiona com a arte parabólica de Jesus ensinar os seus conceitos e a sua forma doutrinária. A gente tem muitos motivos para se encantar com Jesus e tudo aquilo que ele fez e tudo que ele falou. A teologia até se debruça em dividir o Jesus Deus, o Jesus espiritual, do Jesus histórico, Jesus homem. Mas se você analisar com bastante cuidado,
você vai descobrir que as maiores mensagens de Jesus, elas foram colocadas para uma pessoa só. Que nos discursos de Jesus entre ele e uma outra pessoa apenas, nesses discursos, contém sínteses e ideias e situações que fazem com que o homem entre numa verdadeira busca pela sua alma e num verdadeiro conflito existencial, aonde Jesus consegue fazer com que o homem coloque a sua alma diante de um espelho e converse, analise, dialogue e diagnostique aquilo que tem. Foi assim com a mulher adúltera, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com o centurião, foi assim com Pilatos. Aqueles discursos aonde só Jesus e a pessoa se encontravam. E nesses muitos diálogos de Jesus, se encontra essa história que é uma história marcante, aonde um certo homem chamado Nicodemos resolve ter um encontro, marcar um encontro com Jesus naquela época, era uma coisa muito difícil. E Nicodemos era um teólogo muito renomado, muito respeitado, um chefe de sinagoga muito crível, muito aceito pela comunidade, alguém com moral, com caráter, com bagagem. Nicodemos era aquele homem aonde as crianças queriam imitar, aonde os adultos olhavam e diziam: está aí um senhor que é um bom exemplo. Nicodemos, se fosse pastor, seria aquele pastor respeitado, carismático, aonde as pessoas gostavam de ouvir falar, gostavam dos seus sermões. Nicodemos era aquele doutor em teologia, com muitos diplomas nas paredes e com verdadeiros seguidores na sua volta, querendo saber como, o que e de que maneira ele pensava. Mas Nicodemos de repente se viu surpreendido, porque tudo aquilo que ele tinha estudado, tudo que ele tinha feito, todo o conhecimento que ele tinha adquirido, todos os seminários frequentados, todos os simpósios adquiridos, todos os congressos de crescimento e de tudo mais que ele havia ouvido durante toda a sua vida, estava indo tudo por água abaixo, porque de repente surge em Israel um rapaz de 30 e poucos anos de idade, aonde as multidões procuravam agora segui-lo. E nas sinagogas, aonde antigamente haviam 100, 200 pessoas, agora elas começavam a esvaziar, porque as pessoas não estavam mais querendo ir nas sinagogas. As pessoas agora estavam querendo ir atrás desse rapaz. E Nicodemos preparava o seu sermão como sempre, e chegava no sábado para pregar para a sua comunidade. E antes, quando iam 200, agora vão 150 pessoas. E vão 120, e o público do pastor Nicodemos está caindo, ao passo de que as pessoas estão saindo das sinagogas e indo atrás desse rapaz. E Nicodemos fica então tomado por uma curiosidade atroz, de querer saber o que estava acontecendo. Quem é esse rapaz que as pessoas estão largando tudo e indo atrás dele? Quem é esse rapaz que as pessoas estão deixando de frequentar as sinagogas e estão indo atrás dele nos desertos, nas praias, nas cidades, nas esquinas? E aí as notícias vão chegando no ouvido de Nicodemos: olha, nós ouvimos falar que ele transformou a água em vinho. Olha, nós ouvimos falar que ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas.
Nós ouvimos falar que ele entrou na casa da filha de Jairo, e ela morta, e ele ressuscitou. Olha, nós ouvimos dizer que ele curou o servo de um centurião, apenas com o poder da sua palavra. E Nicodemos fica tomado por uma curiosidade de saber quem é esse rapaz. Quem é esse homem que agora as pessoas largam tudo e vão atrás dele? E Nicodemos, então, de forma muito política, muito polida, muito diplomática, resolve encontrar com Jesus à noite, justamente para que ninguém visse aquele encontro, justamente para que ninguém desconfiasse que o doutor Nicodemos, o grande Nicodemos, o grande teólogo, o grande PhD nas doutrinas judaicas, agora estava conversando e se aconselhando com um rapaz que sabe-se lá Deus de onde vem. E para que aquele encontro não fosse fotografado, não fosse filmado, não fosse presenciado por ninguém, o Nicodemos, o grande Nicodemos, chega para Jesus de noite, na calada, na surdina, e diz: mestre, de cara já uma grande ironia, porque quem era chamado de mestre era Nicodemos, um homem que você olhava para a parede e via a quantidade de títulos e diplomas, um homem que você olhava e respeitavelmente via um grande currículo religioso. E Jesus? Quem era Jesus? As pessoas apontavam: mas não é esse o filho do carpinteiro? Não vive entre nós seus irmãos e suas irmãs? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aonde esse Jesus estudou? Será que ele tem pedigree? Quem será que é sua família? Da onde vem? Qual é a sua descendência? E Nicodemos, de forma muito respeitosa, chama Jesus de mestre. Mestre, eu vim aqui para saber, porque as coisas que você tem feito, só Deus pode fazer o que você tem feito, e eu vim aqui para saber. Na verdade, essa pergunta não passava de uma grande enrolação, de uma grande baboseira teológica. A pergunta que Nicodemos queria fazer para Jesus naquela noite era a seguinte: Jesus, o que você tem que eu não tenho? É uma pergunta que vai muito além da curiosidade. É uma pergunta que vai muito além de querer saber qual era o método, qual era a estratégia, o que Jesus fazia, qual era a mágica, qual era o truque, qual era a fórmula. Mas era uma pergunta muito maior do que simplesmente tentar descobrir ou desvendar o porquê que agora uma multidão resolveu seguir a Jesus e a mesma quantidade resolveu não seguir mais a velha religião. Na verdade, é uma pergunta que ecoa na alma de cada um que resolve tentar entender o Evangelho de uma forma que ele seja explicado. E bem-aventurado é aquele que não tenta explicar o Evangelho, porque o dia que você tentar explicar o Evangelho vai se tornar um mero discurso na sua vida. O dia que você tentar explicar o Evangelho vai se tornar uma aulinha de metafísica filosófica. E o Evangelho, ele não é explicado, o Evangelho, ele é vivido. O Evangelho não é explicado, ele não é comedido, o Evangelho é demonstrado.
E é isso que Nicodemos não estava tentando e não estava conseguindo entender. Porque Nicodemos ainda estava vivendo na literalidade da religião. Naquela religião onde vale e só vale o que está escrito. Naquela religião arcaica que procura a guerra para conseguir a paz. Naquela religião onde se oprime para se manipular. Naquela religião onde você vê um bando de ovelhas sendo transformadas em bodes, porque pastor é lobo e porque pasto é lavagem. Uma religião onde um monte de gente levanta a mão e diz: e a verdade vos libertará, enquanto ele está completamente oprimido. Uma religião onde as amarras são tão grandes que as pessoas ouvem o pastor dizer: vinde, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E tempos se passam e ela está na igreja com um fardo mais pesado do que antes dela ter entrado. Uma religião onde não há sorrisos, uma religião onde não há alegria, porque demonstração de alegria é demonstração de falta de seriedade, e a religião de Nicodemos é uma religião onde a seriedade é quase que um culto. Uma religião onde os usos e costumes valem mais do que qualquer demonstração de amor. Uma religião onde a poeira, a naftalina e a teia de aranha se encontram presentes e não tem ninguém ali para tirá-las. E Nicodemos queria apenas manter isso, mas ele queria entender o que não é entendido. Ele queria entender, ele queria uma explicação pedagógica, paulatina. Talvez Nicodemos queria que Jesus pegasse um PowerPoint e mostrasse para ele os alvos do crescimento do Evangelho. Como de vez em quando a gente vê algumas pessoas por aí fazendo. 36 passos para conseguir uma igreja cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu, 36 passos. No quinto eu já esqueci. 24 coisas que você precisa saber para obter sucesso espiritual. Meu Deus, quanto engano. Quanta gente sendo enganada. E Jesus vira para Nicodemos e diz: vamos lá, ok. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui, nós temos o encontro de duas religiões. A religião de Nicodemos e a religião de Jesus. Na religião de Nicodemos, o fiel chega na igreja e ouve dizer assim: vá para casa e peça a Deus, quem sabe você será curado. Na religião de Jesus, é assim: toma teu leito, levanta e anda. Na religião de Nicodemos é: quem sabe Deus não multiplica as tuas rendas. Na religião de Jesus é: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Na religião de Nicodemos é: abra os seus olhos para você enxergar as maravilhas de Deus. Na religião de Jesus é: você quer ver? Então veja. Na religião de Nicodemos, o que é vivo morre. Na religião de Jesus, o que é morto volta à vida. Na religião de Nicodemos, aquilo que estava achado se perde. Na religião de Jesus, o que se perde se acha. Na religião de Nicodemos, vale quem tem. Na religião de Jesus, vale quem é.
Na religião de Nicodemos, você tem que apresentar um currículo. Na religião de Jesus, você apenas se apresenta. Na religião de Nicodemos há uma liturgia milimetricamente traçada, doutrinariamente perfeita. Na religião de Jesus essa mulher entrou e não para de beijar os meus pés, e não para de chorar, e não para de secar as lágrimas com seus cabelos. Na religião de Nicodemos, aquele que ora de forma pomposa é ouvido. Na religião de Jesus, você não precisa nem levantar a cabeça. Ser propício a mim, que sou pecador. Na religião de Nicodemos, há pecados e pecados. Na religião de Jesus, vai e não peques mais. Na religião de Nicodemos, a disciplina se torna um meio de sobrevivência. Porque quanto mais eu botar o meu rebanho no meu laço, mais eu controlo. Na religião de Jesus vai e salve a sua cidade. Como aquele endemoniado gadareno que disse: eu quero te seguir. Não, fique e ganhe os seus. E de repente a sinagoga de Nicodemos estava esvaziando. E as pessoas estavam seguindo a Jesus. E essa é a pergunta que Jesus faz a Nicodemos: você já nasceu de novo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já nasceu de novo? Do jeito que Nicodemos era um religioso literal, Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Provavelmente a mãe de Nicodemos já deveria ter morrido nessa época, né? Então Nicodemos deve ter pensado assim: Jesus vai ter que fazer 2 milagres: ressuscitar a velha e fazer com que eu volte para a barriga dela. Mas a religião de Nicodemos, ela é assim mesmo. É aquela religião literalzinha. Lembra daquele personagem da Praça é Nossa? Tem que ser muito velho para saber disso. Eu quero tudo nos mínimos detalhes. De vez em quando lá na igreja: pastor, eu acho que o ventilador deveria ficar 5 centímetros aqui nessa posição. Não, pastor, mas se ficar 3 aqui, e eu fico lá assim, né? Realmente o mundo vai mudar se o ventilador não ficar aqui e ficar ali. De vez em quando nós fazemos reuniões para fazer reunião. Tomara que isso aqui não aconteça aqui. Mas lá na minha igreja tem muita reunião para fazer reunião. Já viram isso? Pastor, vamos marcar uma reunião para fazer uma reunião? Vamos. Aí nós passamos a noite fazendo uma reunião para marcar uma reunião. E nada se decide, nada se faz, mas porque eles gostam de reunião. Eu nunca vi. E se decide, se discute o sexo dos anjos. Como a religião de Nicodemos é. A religião que ela não sai do lugar. É uma religião que não quer saber quantos estão indo para o inferno. É uma religião completamente umbigária. Só olha para si. E essa religião é aquela religião tão arcaica que ela fica se lembrando dos seus feitos gloriosos. Já viu algumas religiões que são assim? Porque na época de Beltrano, as coisas eram diferentes. Eu sei, porque eu fiquei 30 anos dentro de uma igreja histórica. E de vez em quando alguns irmãos, porque na época de Calvino, meu irmão, Calvino já virou pó. Quem está presente hoje sou eu e você. Não fale mal de São Calvino. Ah, meu irmão, por favor. Igrejas que ficam só olhando para o passado. Eu sei o que é olhar para o passado, porque eu torço para um time que vive do passado. Botafoguense vive de passado. Eu sei, também é. Eu sei o que é isso. A gente não consegue olhar para frente, porque para frente o negócio está negro.
Aí a gente fica, porque na época de Garrincha, de Newton Santos, é a igreja que não consegue visualizar o para frente, é a religião que não consegue ver o além, mas consegue apenas ficar na literalidade dos seus absurdos gloriosos do passado. E Nicodemos era o representante simplesmente do passado. E as pessoas diziam isso de Jesus: olha, ele fala tudo que os outros profetas diziam, mas ele fala de um jeito diferente. Certa vez disseram para Jesus: olha, tem algum novo mandamento para nos dar? Jesus: tenho. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não fez nada novo. Ele apenas resumiu os 10 mandamentos e deu aos 10 mandamentos um frescor diferente. Religião de Jesus é religião que dá frescor à vida. É religião que dá um novo sentido, é religião que dá um novo impulso, é religião que não esquece do passado, mas consegue olhar para frente. Bem-aventurado é a igreja, é o pastor, é a liderança que pensa nesse século que nós vivemos. Foi o tempo que nós tínhamos que ficar apenas olhando para os fundadores, para os historiadores, para aqueles que tiveram sua importância, tiveram o seu papel, mas ao menos que você acredite na reencarnação, eles não voltarão. Cabe a nós tocar em frente. Cabe a nós, como nós cantamos aqui os adolescentes, essa geração, ela nos pertence. E nós não vamos deixar passá-la sem fazer a diferença. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha só que interessante. Nicodemos pede a Jesus um compêndio teológico, um livro com todos os detalhes e passos e estratégias e fórmulas. Jesus diz para Nicodemos que aquele que nasce de novo, ele é como o vento. Tem coisa mais disforme do que o vento? Você não vê, não sabe de onde vem, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Você simplesmente o sente. Nessa geração onde nós estamos presenciando verdadeiros macacos de auditório evangélicos, aonde eles não se importam apenas em aparecer, mas eles querem mais do que isso. Eles querem aparecer mais do que realmente podem. Nós vemos a diferença desse povo para a religião que Jesus apregoa. A religião onde você faz a diferença sem ser notado muitas vezes. Eu quero, meu irmão, passar por essa geração sem a menor vaidade de ter uma coluna ou uma sala de escola dominical com meu nome, mas eu gostaria muito de passar nessa geração como aquele que ganhou uma família para Cristo, como aquele que trouxe alguém para Jesus, como alguém que nem que seja uma alma trouxe. E o meu avô fala isso para mim até hoje. Meu avô, pastor presbiteriano, 86 anos já, ele diz assim: olha, ainda bem que para você ser salvo, você não precisa ganhar ninguém para Jesus. Você já pensou se o critério para ser salvo fosse: olha, para ser salvo você tem que ganhar uma vida para Jesus? Agora, se você nunca ganhou uma vida para Jesus, não tem problema não, você vai ser salvo do mesmo jeito.
agora, não tire as que estão aqui dentro. Se você passar por essa vida sem ganhar ninguém, não tem problema. Mas não tire ninguém que está aqui dentro. Porque ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. O vento é a coisa mais misteriosa que existe. Porque o vento, ele tem o poder de tirar algo do lugar. O vento tem o poder de mudar, de transformar, de reverter uma posição, uma situação. Assim é todo que é nascido de novo. Eu não posso acreditar que uma pessoa tenha nascido de novo, se ela continua com as mesmas manias, com as mesmas manhas, com as mesmas esquisitices e criancices, e egoísmos de 15, 20, 30 anos atrás. Eu não posso acreditar que uma pessoa tenha nascido de novo, se ela não demonstrar que agora ela ama mais, que ela perdoa mais, que ela tolera mais. É impossível que alguém tenha nascido de novo e não tenha transformado a si mesmo. É impossível, meu irmão, que se você nasceu de novo, você não tenha parado de fazer aquilo que você fazia há anos atrás e consertado sua vida. Tem muitas pessoas que têm o chamado pecado de estimação. Tem gente que tem um pecadinho de estimação lá na gaveta. Pecadinho de estimação no celular, o pecadinho de estimação no computador. Tira isso, meu irmão. Nasça de novo. Comece outra vez. Seja como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas se sente. Eu quero terminar por aqui, dizendo a você que nesse tempo em que vivemos, aonde há uma crise de identidade muito grande, alguns evangélicos querem ser diferentes, alguns pentecostais querem virar tradicionais, alguns tradicionais querem virar pentecostais, alguns evangélicos querem virar católicos, alguns católicos querem virar evangélicos. A gente não sabe muito bem, igual lá onde eu moro, em Duque de Caxias, de vez em quando eu passo pela quadra da escola de samba, e o início do ensaio está tocando uma música evangélica. E passa tempos depois, está tocando samba. E quando encerra o ensaio, está tocando a música evangélica de novo. E você fica no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, e tem uma pessoa do seu lado com um cigarro, fumando e cantando uma música evangélica. E você já não sabe mais o que é o que. É um cantor que você compra um CD, e você vê no CD e as letras evangélicas e tudo mais, e esse cantor que grava um CD evangélico está no Criança Esperança cantando Sarará Crioulo da Sandra de Sá, e você já não sabe mais o que é o que. E é uma cantora evangélica que canta para Deus e vai num programa de uma apresentadora e canta Você é Minha Rainha, e a gente já não sabe mais o que é o que. Eu te convido, meu irmão, a nascer de novo. E dizer a você que existem duas religiões, a de Jesus e a de Nicodemos. Qual você quer fazer parte? Eu quero fazer parte de uma religião que é viva, de uma religião que vive o que prega.
Porque não é uma religião que manda fazer, é uma religião que faz. Não é uma religião que fala para você conseguir a vitória, é uma religião que te dá a vitória, porque ela te apresenta Cristo. E eu gostaria muito de dizer a você essa noite, quem sabe você tem vivido na religião do engano, oprimido, achando que aquilo que você tem feito está correto. Eu quero dizer a você, meu irmão, que a verdadeira religião é aquela que liberta. Feche os seus olhos, eu quero muito orar por você. Feche os seus olhos. Gostaria muito que você, nessa noite, nesse congresso, onde o tema fala de luz, vivesse numa religião onde a maior luz é Jesus Cristo. A luz, ela tem a finalidade de aparecer. E é Cristo que tem que aparecer em nós. Quem sabe você por algum momento desviou um pouco isso. E você se viu iludido e enganado, achando que você mesmo poderia ser o dono da sua vida e o dono da sua razão. Hoje é o dia de você voltar. Voltar ao caminho certo. Feche os